se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, portanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Sardes era uma cidade privilegiada. Quero só aqui focar você dentro do contexto da história dessa igreja de Sardes. Sardes era uma cidade fortificada, ela era uma cidade muito elevada, no alto. E Sardes, ela tinha uma cultura de uma lã negra muito famosa, e por isso era uma cidade muito abastada, era uma cidade muito bem protegida, era uma cidade que nós, no nosso tempo de hoje, nós poderíamos dizer que era uma cidade perfeita, porque se sentiam seguros, eram abastados, não tinham problemas com a questão financeira. Sardes, o retrato histórico de Sardes que temos à primeira vista é esse. Já a carta escrita para a igreja de Sardes, ela revela a sua verdadeira identidade diante de Deus. Mostra também uma triste realidade de uma crise existencial que essa igreja passava. Alude aqui, essa carta que foi escrita para a igreja de Sardes, ela traz uma clareza em relação a uma desconexão entre as coisas que aparentam ser e aquelas que são de fato. Quem olhava para a igreja de Sardes, quem via por fora a igreja de Sardes, falava: oh, igreja pujante, uma igreja ativa, uma igreja cheia de força. Oh, que igreja! Porém, aos olhos do Senhor, que vê de fora para dentro, era uma igreja morta, uma igreja cheia de defuntos, uma igreja que tinha perdido princípios da vida com Deus. E pensando nessa igreja, eu começo a ver no nosso tempo, apesar dessa carta ter sido escrita para Sardes há quase 2000 anos, ou 2000 anos já se completam, porque tem um tempo aí onde a carta foi escrita lá em Pátimos. Ela era no presente daquele passado, veja bem, no presente daquele passado, ela servia para Sardes, mas essa carta, ela transcendeu o tempo, e ela foi escrita não só para o presente daquele passado, como o presente desse futuro, que somos nós hoje. E eu vejo aqui algumas coisas dentro dessa carta, que o Senhor tem procurado tratar com a sua igreja. Algum homem pode pensar a seguinte forma: eu não tenho nada a ver com essa história, eu não tenho nada a ver com essa carta. Algum religioso pode se posicionar dizendo assim: olha, isso não serve para mim. E se realmente você estiver vivendo a palavra do Senhor, glória a Deus, você não vai se encaixar em alguns pontos que essa carta se refere. Mas evidentemente
Nós precisamos aprender alguma coisa como igreja através dessa carta. Eu já estive no ano passado pregando sobre isso, mas não em relação à questão que o Senhor colocou no meu coração durante o decorrer dessa semana. Nós temos sido uma igreja pujante. Nós temos sido uma igreja cheia de projetos. Nós temos caminhado na presença do Senhor e temos sonhado os sonhos de Deus. Porém, nós precisamos tomar cuidado para não nos tornarmos dentro dessa igreja um morto-vivo. Precisamos prestar muita atenção para não nos tornarmos um defunto que tem a fama de que vive, como era o caso da igreja de Sardes. E hoje, glória a Deus, nós estamos aqui como igreja mesmo. Eu vejo que nós não temos visitante, pensei que uma irmã fosse visitante porque eu não a conhecia, mas nós estamos aqui como igreja do Senhor. E essa palavra é diretamente começando em mim, ela vai atravessar aqui, vai passar por você, e você é o destinatário desta carta. Eu e você somos o destinatário dessa carta. Veja bem, como o soberano Deus enxergava a igreja de Sardes e como Ele nos enxerga hoje. Você já parou para pensar? A primeira coisa que me vem à mente é a aparência. O que é uma aparência? Irmãos, quando você veio para esse culto hoje, eu vi aqui as irmãs entrando toda arrumada, toda perfumada, todas bonitas. Os homens, também, todo galante, Isso aí é aparência. Você não é isso, eu não sou isso aqui. A aparência é algo que é para impactar. A aparência é algo para dizer assim, olha só, o poder que nós temos. A fachada é algo que impressiona as pessoas do mundo moderno, desse mundo pós-moderno, na verdade, que vivemos. E essa fachada quer dizer muita coisa para as pessoas que não entendem que a fachada, ela não revela o conteúdo. E nós vemos, infelizmente, nos dias de hoje, igrejas que não têm conteúdo, têm uma fachada muito linda. É um baita templo. Eu tenho que me reservar, às vezes, para falar. Mas como ministro do Senhor, eu falo, Senhor, a autoridade que o Senhor nos dá como ministros do Teu Evangelho, me dá o direito de não falar aquilo que está no seu coração. Eu vejo fachadas de igreja que são igrejas lindas. E eu ia me reservar de falar do Templo de Salomão lá em São Paulo. Uau, gente, que lugar lindo! Que lugar maravilhoso! Que construção bela! E eu posso ser repreendido pela mídia, porque isso aqui está sendo gravado. Eu posso ser repreendido até pelo meu pastor, porque ele pode dizer assim, por que você falou? Mas eu não serei repreendido pelo Senhor. Às vezes o templo é lindo, às vezes a estrutura é maravilhosa, às vezes nos impacta ao entrarmos, olha que igreja, eu vou vir congregar aqui, aqui é um lugar muito bom, olha a multidão que tem dentro desse lugar, olha o ministério de louvor dessa igreja, está cheio de músico, não tem um adorador. Conteúdo. O Senhor, Ele não se deixa levar pelo que nós chamamos de marketing hoje. A igreja, ela cresceu, sabe por que a igreja cresceu? Desde lá, quando Cristo instituiu a igreja,
Ela cresceu não foi pelo marketing, foi obra do Espírito Santo do Senhor. Hoje qualquer coisinha nós precisamos fazer um cartaz. Hoje qualquer coisinha nós precisamos colocar na televisão. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Veja bem. Mas o que eu tenho para dizer é que Deus está vendo o conteúdo, está vendo o que tem aí dentro do teu coração, como parte da membresia, do corpo da igreja, da noiva do Senhor. Nos tornamos sim religiosos, nos tornamos sim frequentadores de igreja, nos tornamos líderes, muitas vezes profissionais de púlpito, e deixamos de ser ministros da palavra do Senhor. Eu sei que é duro o que eu estou dizendo, mas isso não é obra minha, é obra do Senhor. Isso me leva lá em Mateus capítulo 23, do versículo 25 ao 26, quando Jesus Cristo, fala a respeito dos escribas e fariseus. E sabe quem que é um escriba e um fariseu hoje? Pode ser um membro da igreja, pode ser o pastor da igreja, pode ser o diácono, pode ser o presbítero, pode ser eu e você, qualquer pessoa. Olha esses dois versículos, eu vou ler e vocês me acompanham, por favor. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Até o pequenino disse amém, na língua dele. Glória a Deus. Irmãos, igreja é eu e você. E igreja sem conteúdo é uma igreja morta. Igreja sem conteúdo é uma igreja que está aparentemente viva, mas morta. A segunda coisa que me chama a atenção nessa carta, a primeira é que a aparência exterior, ou seja, a fachada, sem conteúdo. A segunda é a hipocrisia mesmo. Nós estamos dentro da igreja, está cheio de hipócrita. Eu não estou falando especificamente só dessa igreja, essa igreja também está inserida. Eu estou falando da igreja, da noiva, do corpo do Senhor, está cheio de hipócrita. Fala, uau, o pastor hoje veio, ele não veio com cajado, ele não veio com martelo, ele veio com uma espada afiada e vai cortar a cabeça de alguém. Não, irmão, não é isso não. Eu só estou falando aquilo que a palavra do Senhor nos revela, para que nós possamos estar vivos na presença de Deus. Sabe o que é hipocrisia? Teatro. Eu fui procurar fundo, falei, Senhor, o que é? Na verdade a gente fala tanto essa palavra, Você já tinha parado para pensar o que é hipocrisia? Talvez aqui tem gente que já sabia, eu que não sou muito inteligente, falei, vou procurar o significado dessa palavra. É teatro, fingimento de bondade, ser aquilo que não é de fato. Isso é hipocrisia. E olha, Jesus também chamou a atenção. Aqui quando nós lemos em Mateus 23, 25, ele começa falando logo na parte A do versículo, ele fala hipócritas. E aí no versículo 27 se repete a coisa. Jesus no versículo 27 de Mateus 23, ele começa dizendo, ai! Eu queria dizer a respeito desse ai. Não tem tradução para o que vai acontecer com o hipócrita. Não dá para saber, isso é mistério de Deus. Pode vir lá o pastor do final do mundo lá.
Só Deus sabe o que vai acontecer com esse camarada, esse hipócrita, esse artista dentro da igreja, que vem aqui e se veste todo bonitinho. Olha a aparência de novo aí. E quando você passa pelo irmão, parece que quando você respira perto dele, por causa desse fingimento, desse teatro, uau, oi, esse cheiro é cheiro de santidade, quando de fato não é. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. O cheiro dele não é de santidade não, irmão. Olha qual que é o cheiro dele. Porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. O cheiro do irmão, que é o hipócrita, aquele que, a aparência exterior, ele não tem conteúdo, ele tem a fachada. Ele é um hipócrita, ele está fingindo de ser crente, ele está brincando com a igreja do Senhor. Ele vem nesse lugar aqui domingo de manhã, mas quando ele sai daqui, ele volta a ser, sabe, o monstro. Não tinha aquela historinha do médico e o monstro? Ele volta à vida de pecado, ele volta a uma vida promíscua diante de Deus, pensando que está tudo bem. Enquanto ele tiver o talento de ser um artista dentro da igreja, no sentido de representar aquilo que ele realmente não é, em Deus, ele está bem, para ele está bem. Eu sei, irmãos, que acordar no domingo de manhã, para você vir ouvir uma palavra como essa, você deve pensar assim: poxa vida, eu vou procurar outra igreja. Olha, irmãos, se uma palavra como essa não te adverte a servir o Senhor, é melhor você procurar outra igreja mesmo. Sabe por quê? Porque essa é a palavra que Deus está falando para mim e para você. Não é para o irmão que está do teu lado, é para você. Sabe por quê, irmãos? Nós temos a índole de Adão. Porque quando Deus chega em Adão, ele fala assim: Adão, Adão, eu não pedi para você não comer daquela ave, Adão. O que você fez, Adão? Eu não comi não, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Às vezes nós temos essa síndrome, sabe? Essa fraqueza. Não fui eu, não é para mim. Para mim não, eu sou o santo da igreja. Eu não sei porque o pastor ainda não me colocou naquele pedestal e fica 4 camaradas levando eu dentro da igreja, porque eu tenho até aquele negócio branco em volta da minha cabeça, auréola. Como que é? Auréola, sei lá. Que negócio é esse? Diz que é só anjo que tem. Por isso, nós precisamos entender que essa palavra é para que você tenha vida. Talvez você está aí, moribundo, está morrendo, está se acabando, a sua fé está se esvaindo a cada dia. Você vem aqui por uma obrigação, você vem aqui para preencher uma programação, e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem procurado. Você sabe por que tem gente morrendo dentro da igreja? Porque não tem ouvido a palavra do Senhor como nós falamos, como está escrito aqui. Se a primeira evidência dessa carta é a nossa aparência exterior, a segunda é a nossa hipocrisia, que nos leva a estar mortos, a terceira é a dormência e o relaxo. Irmão, quantas vezes foi falado desse púlpito em relação a isso? Mesmo quando o pastor Elber ainda estava lá no Japão, eu tenho certeza. Quando eu falo de dormência, eu falo de distração. Na hora da palavra,
Já foi falado de espírito da bexiga nesse lugar. O irmão chega na hora da palavra, dá vontade de ir no banheiro. O banheiro da casa dele não tem a unção que o banheiro da igreja tem. A garganta do camarada na casa dele, ele fala o dia inteiro, ele não toma uma gota de água. Água geladinha, água mineral, torneiral, do poço, seja o que for. Ele olha assim para a torneira e fala, água. Aqui ele senta, ele vê um baita torneirão lá no fundo. Água, eu estou no deserto. E ele pede a palavra. Às vezes, irmãos, a palavra eu aprendi com a experiência de muitos anos, que às vezes uma mensagem como essa, apenas uma palavrinha, é que vai falar contigo, é que vai transformar a sua história. E uma igreja, ela não pode estar dormente. Uma igreja não pode estar distraída. Olha, quando o Senhor está falando com você, presta atenção. Oh, é Deus falando comigo, aleluia. Não é o careca gordinho. É o Senhor que está falando comigo. É o Espírito Santo de Deus que está ministrando em minha vida. Oh, eu tenho que prestar atenção. Eu preciso disso. Então, meu amado e minha amada irmã em Cristo, preste bem atenção. Quando nós adormecemos, é porque a nossa distração, nós estamos pensando em outras coisas. Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo, né? Tem tempo, né? Vamos colocar aqui, tem tempo para dormir, tem tempo para acordar, tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar, né? Fala até que tem tempo para matar, oh glória, e tem hora que dá vontade de matar um, né? Você já amanheceu com o espírito do exterminador do futuro? Eu vou matar aquele camarada, vou matar aquela irmã, vou matar aquele irmão. Né? Você já amanheceu assim? Fala a verdade, irmão, já ou não? Aí, ó, os mentirosos não entrarão no reino do céu, hein, irmão? Não entrarão lá não, hein? Quantos santos tem nessa igreja, glória a Deus. Aleluia. Tem dia que você acorda assim. Tem dia que a gente está, né, num estresse, TPM, né? Tempo para meditar, isso é para os homens, né? Para as mulheres é outra coisa. TPM para os homens é tempo para meditar. Ou meditar aonde, irmão? Na palavra. O inimigo vai se levantar daqui a pouquinho. A outra TPM vai se levantar. Então medita, irmão, medita na palavra. Não deixa o inimigo levar a tua bênção embora, não. Não fica distraído. Sai dessa dormência, fala, opa, fica esperto, irmão. Tem que ser assim dentro da igreja. Deus é Deus de valentes, Deus de vivos. E relaxo. O relaxo, irmão, quando a gente fala de dormência e relaxo, a gente fala de dormência e distração. E relaxo é desobediência. Eita, povo abençoado. Aqui não tem. Aqui nessa igreja não tem. Lá pro lado da Ásia tem, né? Indonésia, Filipinas, vamos para lá. Mas a desobediência, ela é algo terrível. Ela mata. E você pensa que você está bem na fita. Eu acho que essa fita acho que já virou DVD, agora não é mais nem DVD, é MP3, eu não sei como é que está. Mas eu vou dizer uma coisa, em Tiago capítulo 1, versículo 21 e 22. Fala algo muito importante, muito conhecido aqui. Diz assim, pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Opa, espera aí, vou até parar aqui. Nós lemos lá, olha aqui. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guarda-o. Agora aqui em Tiago. Em Tiago,
Recebei com mansidão a palavra que em vós foi tá fraco. Foi Você tem palavra aí. Às vezes o motivo da morte é porque vem aqui, entra aqui. Não recebo isso. Não, o pastor não está certo. Eu fico no meu celular. Eu resisto à palavra de Deus, estou sendo desobediente. Olha só. A palavra que em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ô meu irmão, eu sou salvo pela graça, amém, glória a Deus, isso é verdade. Porque sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 5. Agora, a graça, eu só conheço a graça, sabe por quê? Pela palavra. Pela palavra que a mim um dia foi ministrada, que a você um dia foi ministrada. E sabe o que eu faço com isso? Eu troco essa palavra por qualquer churrasquinho, eu troco essa palavra por qualquer festinha, eu troco essa palavra por qualquer aniversário bobo que fazem por aí. Para mim é melhor estar lá do que cá. Para mim não preciso ouvir essa palavra. Por isso tem irmão que está morto dentro da igreja. A vida do irmão tem que ser um entretenimento, porque o tempo, a maior parte do tempo dele, ele dá para o patrão. Quando a palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus, eu acho que capítulo 6, versículo 33. E aí? Será que a carta que foi escrita para Sardes, realmente ela também não foi escrita pensando em mim e pensando em você, como igreja do Senhor, como comunidade? Eu preciso guardar essa palavra. Olha o versículo 22 de Tiago, capítulo 1. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui tem um engano, entra o fator engano. Porque eu venho, ouço a palavra, eu falo assim: ui, como eu fui abençoado, aleluia, né? Eu vou para casa hoje abençoado, vou comer macarronada com frango assado, o meu domingo vai ser diferente. Oh! Lá fora você pergunta: irmão, o que foi pregado? Eu vou assistir lá no que está gravado, depois eu respondo a pergunta. Tem que ser algo que está guardado aí no teu coração. Você está morto ou você está vivo? Será que você não está vivendo um zumbizismo? Eu não sei nem se essa palavra existe. Um zumbi, um morto-vivo. A sua aparência demonstra uma coisa, mas realmente o seu conteúdo, a sua natureza mostra outra. E sabe, se nós pegarmos outras bases bíblicas e inserirmos dentro desse texto que nós lemos, nós vamos ver que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E se eu não estou de acordo com essa palavra, irmãos, como é que eu vou para o céu? Como é que eu vou para a eternidade? Nós não pensamos na eternidade. O nosso mal é que nós não pensamos na eternidade. O mal da igreja de hoje, desse tempo de hoje, pós-moderno, o futuro chegou. Nós pensamos na palavra meu umbigo. Nos tornamos umbiguistas. Se a palavra de Deus está dizendo buscar primeiro o reino de Deus, ela está falando de um relacionamento vivo.
Às vezes não tem nada a ver com aqui, com o templo, com a sua estadia, em que culto você vem. Está falando de relacionamento. Está falando de você estar na presença do Senhor. Quantas vezes nessa semana você abriu a tua Bíblia lá na tua casa? Falou assim, eu vou ler a palavra de Deus. Depois vem aqui e fica fazendo o que não deve ser feito. Você leu a Bíblia? Mas pastor, eu já escuto a palavra no domingo. Mas irmão, você come uma vez por semana, você aguenta? Precisamos ter um relacionamento vivo, sadio com o Senhor. E orar. Você já dobrou o seu joelho? Essa semana, na sua casa. Irmãos, pode ser dentro do banheiro. Não importa, o seu assócio com Deus pode ser em qualquer lugar. Às vezes eu me prostro, sabe, eu tomando banho, fico tomando água do ralo e orando ao Senhor, aleluia. Ninguém está vendo. E glória a Deus por isso, não é? Só está eu e Deus. Misericórdia, né? Amados, hoje tem uma coisa que assusta aqueles que são realmente ligados na videira, mas dando fruto, viu? Não é o galho que fica seco na videira, de ser corta e vai ser cortado e vai ser jogado fora. Mas aqueles que estão ligados na videira se assustam hoje. Mega igrejas, elas estão se multiplicando que nem os nossos supermercados. E você vai ver o conteúdo é zero, não tem palavra, só tem música. Oh, aleluia, vamos dançar, irmão, é no espírito. Só tem balada dentro da igreja, só tem entretenimento dentro da igreja. E o Senhor não quer balada, o Senhor não quer entretenimento, o Senhor quer vida. O Senhor quer ter um relacionamento sério, sadio comigo, contigo. Olha, eu não acho ruim o crescimento das igrejas, de ter uma mega igreja. Oh, que lindo! Oh, que bom seria que a nossa igreja, pastor, estendesse para a esquina de cá e alcançando a esquina de lá, e está repleta, cheia. Oh, que lindo! Mas desde que não esteja inchada, cheia de defuntos dentro dela. Por isso, irmãos, tem gente que não se agrada, entra aqui dentro, escuta o pastor pregando, fala assim, nunca mais piso naquela igreja. Sabe por quê? Porque aqui tem sempre sido dito e repetido. Você não veio para ouvir o que você quer, irmão, você veio para ouvir o que Deus tem para falar para você. E quando você se agrada e fala assim, Senhor, é para mim que o Senhor está falando, é para você. E você se agrada com isso, você se alegra porque você sabe que tem um Deus, porque tem gente que pensa que amor é passar a mão na cabeça. Pensa que o amor é ficar assim, ai que lindinho, que bonitinho. Ai que gracinha, ele faz uma coisa errada. Sabe aquelas criancinhas? Né? Imagina dois bebezinhos. Um pega assim, ó, um carrinho, um brinquedinho, olha para o outro assim, o brinquedinho daquele plástico bem duro e mete na cabeça do outro. Pá! É inocente, né? Aí um pai fica chateado, né? Fica triste, fica bravo. O outro fala, ai que bonitinho, como que esse menino está bonito, olha só o que ele já está fazendo. Você acha que Deus vai tratar eu e você dessa forma? Deus nos trata como Pai. Ele é o nosso Pai. Oh, será, irmãos, que a nossa força tem sido a nossa maior fraqueza? Estamos invertendo o que Deus disse ao apóstolo Paulo, porque na sua fraqueza sois forte. E hoje a igreja, a carta de Sardes serve para isso, porque Sardes se sentia protegida, uma cidade segura, fortalecida.
E a nossa igreja hoje? É uma igreja forte. Mas será que a nossa força não está sendo a nossa fraqueza? Será que não há perigo por detrás dessa suposta segurança? Será que a nossa reputação de vida não é só uma aparência, essa aparência de vida é só um vernizinho camuflando a face da morte? Efésios, eu quero terminar aqui essa mensagem. Eu quero convidar o louvor para vir aqui na frente, por favor. Todo mundo, os músicos. Quero terminar essa mensagem. Quero fazer um encerramento, eu quero que você preste muita atenção. Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Essa eu faço questão que você abra, se você estiver aí quanto à Bíblia. Efésios, capítulo 5. Aleluia. Versículo 14. Vamos ficar de pé? Diz assim esse versículo: pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Diante de tudo isso, meu irmão, que nós ouvimos nessa manhã, que o Senhor nos falou, Jesus nos avisa. O texto de Apocalipse que nós lemos da igreja de Sardes, ele termina no versículo 6, ele termina da seguinte forma: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que quando ele fala às igrejas, ele está falando de mim, de você. O Espírito Santo de Deus está falando com essa igreja agora. O Senhor quer que essa armadura, essa aparência seja quebrada. Nós precisamos de um milagre. O Senhor quer mudar esse estado que você vive, que eu vivo. Oh Senhor, o Senhor quer nos fazer melhor. Nós estamos sendo processados por Deus. Ele ainda está trabalhando. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele vai terminar o que ele começou na sua vida. Eu creio que o Senhor, Ele ainda está por fazer grandes coisas na vida de muitos aqui dentro que se dispõem a ouvir o que o Senhor tem dito. Oh Senhor, o Senhor vai operar um milagre na tua vida. Mas sabe qual que é o maior milagre que Ele vai operar na tua vida? Não é aquilo que você está esperando, é aquilo que Ele tem para fazer em você, é aquilo que Ele tem para fazer nessa igreja. Nós vamos cantar, coloca a mão no teu coração, vamos adorar a Deus, aleluia. Oh Jesus, precisamos.